Vamos abrir as nossas Bíblias nessa manhã no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, página 800 das Bíblias disponíveis aí nos bancos da igreja. Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nesse momento de exposição da Tua Sagrada Escritura, eu peço, Deus, a bênção do Teu Santo Espírito, que eu seja instrumento do Senhor, cheio do mesmo, para transbordar sobre o Teu povo nesta manhã. Que haja, Deus, conversão, que haja, Deus, instrução, que o nome bendito do Senhor seja louvado. É a nossa oração, feita em Jesus, o nosso Redentor. Amém. O justo viverá pela fé. O livro do profeta Abacuque é um livro pequeno, ele tem 3 capítulos só. Não temos muitas informações sobre Abacuque, quem ele é, quem ele foi, o que ele fazia. Existem algumas especulações, mas o conteúdo desse livro, ele é extremamente impactante para uma geração que deseja viver pela fé. No capítulo 1, Abacuque faz algumas indagações a Deus, dizendo: Senhor, não está certo o que está acontecendo, os ímpios estão prosperando, parece que tudo deles é melhor, parece que os caldeus, aqueles que não conhecem o Senhor, têm uma vida que é a vida que eu queria ter. Isso é injusto da parte do Senhor. E no capítulo 2, Deus responde a Abacuque, e uma das respostas de Deus é o versículo 4, que diz: o justo viverá pela fé, e o soberbo, a sua alma não é reta nele. Essa porção da palavra é tão importante que é bem provável que esse seja o primeiro outdoor publicitário de todo o mundo, porque nos versos anteriores a indicação é que ele coloque isso escrito sobre tábuas, versículo 2, para que quem passe por ali possa ver até quando a pessoa passar correndo. Ou seja, coloca isto numa fonte grande, bem grande, deixa isso visível para que todos vejam, e não se desanimem com aquilo que os olhos veem, mas se animem com aquilo que a promessa está indicando. Mas pastor, viver pela fé é difícil. Principalmente numa cultura tão visual como a nossa. Só um exemplo. Há umas 3 semanas atrás, nós tivemos um problema na transmissão aqui dos projetores, e não conseguimos projetar a liturgia, tivemos que parar a projeção.
Aí algumas pessoas vieram falar comigo, com o pastor Marcelo, com o pessoal da comunicação: puxa, é ruim quando a gente não tem a TV ali para acompanhar aquilo que está acontecendo. A tal ponto de nós acharmos que essas televisões, elas são essenciais para que o culto aconteça. De tão importante que é a parte visual nos nossos dias. E é importante mesmo, por isso que elas estão aí, né? Mas elas não são essenciais, mas são importantes. Então, dentro dessa cultura que nós vivemos, a pergunta que eu faço é: mas eu vou viver por qual fé? Que fé é essa que eu devo viver? Então, o primeiro aspecto é uma fé que não está sustentada nas nossas variações emocionais. É uma fé que não se sustenta e se apoia em todas as variações emocionais que nós possuímos. Pastor, você está dizendo que a emoção, ela é inimiga da fé? Não, não estou dizendo. Mas a emoção não sustenta a fé. Não pode sustentar a fé. Muitas pessoas acham que pelo fato de sentirem, elas creem. Mas e se não sentir mais? Acabou a fé? Esgotou-se o relacionamento com Deus porque eu não sinto arrepios, eu não sinto o coração aquecendo como um fogo interior, eu não sinto mais um vento soprando no meio. Acabou a fé? Deus silenciou? Essa é a fé que nós devemos viver? Bill Bright diz o seguinte: razão, emoção e fé são vagões que estão engatados em um trilho. Mas desses três vagões, qual é a locomotiva? A locomotiva é a emoção que puxa a fé e a razão. A razão é a locomotiva que puxa a fé e a emoção. Para ele não. Para ele a fé é a locomotiva que puxa a razão e a emoção. Elas estão atrás da fé, não à frente da fé. A fé é quem nos leva. Qual é o problema disso? O problema de você inverter esses vagões é você acreditar piamente que a emoção precisa estar presente em todos os momentos da sua vida. Porque sem a emoção, a fé não está presente. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo pessoal. Eu fui evangelizado final de 1995 por um grupo de jovens lá de Lambari, para variar, Lambari. Eu estava de férias, cheguei lá em dezembro, ia ficar lá dezembro e janeiro. E aí meu irmão tinha se convertido e estava nesse grupo de jovens. E era um grupo bem animado de jovens, bem animado. E eu ouvia as conversas, conversava, e ouvia falar dessa tal conversão. Afinal de contas, o que é isso? Será que é uma coisa que me toma por dentro e que me vira? Será que eu sou arrebatado? Será que eu tenho algum tipo de experiência sobrenatural? Será que o meu espírito sai do meu corpo e eu tenho um encontro com Deus e depois desse encontro eu volto convertido? Eu não sabia o que era isso.
E cada um desses jovens recém-convertidos falava uma coisa sobre isso. Falava que alguns sentiam um cheiro, falavam que alguns sentiam um fogo, falavam que alguns eram elevados. E eu falava, meu Deus do céu, acho que eu sou presbiteriano desde antes de converter. Aí eu fui no acampamento de carnaval, e eu lembro que eu passei o acampamento de carnaval inteirinho clamando por uma experiência emocional dessa conversão. Eu ajoelhava no chão durante as pregações, eu clamava a Deus, suplicava a Deus, pedindo, Senhor, me converta, eu quero ter essa experiência. Tem gente que tem visão, tem gente que tem sentimento, tem gente que tem fogo, tem gente que é elevado, eu não sinto nada. O acampamento inteirinho, achando que precisava de mais alguma coisa para confirmar aquilo que já estava no meu coração. Eu não vi nada, eu não fui queimado no fogo, eu não tive experiências sensoriais, mas eu saí daquele acampamento com a convicção de que Cristo morreu pelos meus pecados. Só isso. Porque o só isso era tudo que eu precisava para ter fé. Cristo morreu pelos meus pecados. Pastor, eu confesso que quando eu peço perdão pelos meus pecados, eu não sinto tantas coisas assim. Naquele 1 minuto que você deu para a gente preparar para a ceia, não houve eu não fui tomado de lágrimas, mas eu tenho consciência de que o que eu fiz é errado, e eu pedi perdão, e Cristo perdoou meus pecados na cruz. Basta, porque essa compreensão te leva a uma vida mais santa e reta diante de Deus. Isso é fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus, não do Gustavo, de Deus. E não precisamos de nada mais além disso. Essa é a fé que nos move, essa é a fé que nos acompanha por toda a nossa vida. O justo viverá pela fé. Abacuque estava com as suas emoções profundamente abaladas. Está com a Bíblia aberta? Página 800, vou te ajudar. Olha o capítulo 3, verso 16. Abriu aí? O meu íntimo se comoveu. Essa palavra comoveu, ela significa quase que estribilho, um tremor, uma variação. O que ele está dizendo é que o seu coração parece que sentiu taquicardia, batimentos descompassados. Essa é a comoção interna que ele sentiu. A minha voz começou a tremer, os meus lábios não pronunciavam palavras corretamente. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Mais um para o grupo aí dos joelhos. Ele sentiu as emoções no seu físico. E a mensagem que ele ouve de Deus é: mas o justo viverá pela fé. Senhor,
eu vejo corrupção, eu vejo pobreza, eu vejo miséria, eu vejo ganância, eu vejo um mundo, Deus, quase que sem solução. Senhor, cadê a justiça? Deus, cadê a resposta? Senhor, cadê as soluções? O justo viverá pela fé. Fé em Deus, de que tudo está sob controle. Como isso pode afetar as suas orações? Pastor, às vezes eu tenho a impressão de que a oração não passa do teto. Não tem problema se ela não passar do teto, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Não tem problema, porque Deus está ouvindo, mesmo que ela não passe do teto. Essa é a fé que nós devemos viver. Mas não é só uma fé que não se baseia nas emoções, é uma fé que não se baseia nas circunstâncias, que é aquilo que os meus olhos podem ver. Olha a continuidade do capítulo 3, do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Que cenário terrível! Essa é a circunstância que ele está dizendo, que mesmo que isto aconteça, eu viverei pela fé. Mesmo que a doença venha e não venha a cura, mesmo que o desemprego venha e não venha tão logo o sustento, mesmo que a morte venha, mesmo que o divórcio apareça, mesmo que as circunstâncias estejam presentes na nossa vida, não são essas coisas que devem ditar a nossa fé. A nossa fé está acima de tudo isso. Se nós olharmos para essas coisas como elementos da fé, uma boa ilustração é você estar vivendo abaixo das nuvens e não acima delas. É você estar olhando somente para aquilo que os olhos contemplam e não para aquilo que está acima delas. Já decolou no avião num dia nublado e fechado aqui em São Paulo? Você sai, nossa, que dia horrível. Faz aquela turbulênciazinha, de repente, sol pairando acima das nuvens. Esta é a fé do cristão, que não se baseia nas emoções e nem é edificada acima das circunstâncias, mas está acima de tudo isso. Por isso, irmãos e irmãs, viva pela fé que originou todas essas coisas, a fé no Deus Criador. Não fique buscando, mas por que está acontecendo isso? O que será que eu fiz para que tenha acontecido isso comigo? Eu sempre fui uma pessoa tão boa. Um dos princípios da nossa teologia reformada é a justificação pela fé. Nós fomos declarados justos pela fé, pela graça de Deus. É fé na graça. Se eu tenho algum inimigo ao longo de toda a minha vida, esse inimigo se chama autojustificação. Porque a autojustificação, ela constantemente bate à porta do meu coração dizendo assim: você merece. Ei, lembra que você é bom.
você dá o dízimo todo mês, você é um cara bom. Olha, você ora por várias pessoas, você é bom, não esqueça disso. Aí acontece alguma coisa ruim comigo. Aí a pergunta que eu faço é: mas comigo? Eu que sou tão bom? Comigo? Que injustiça, Senhor. Tanto tranqueira aí para acontecer, justamente aqui, nesse coração tão bom. A vida pela fé, ela não busca a origem das coisas, mas ela nos leva para um destino de todas as coisas que acontecem conosco, que é a glória de Deus, a glória do nome de Deus. Por isso, não construa a sua fé sobre as suas emoções, não deposite a sua fé sobre as circunstâncias, mas o justo viverá pela fé. Esse texto é tão incrível que ele aparece outras 3 vezes no Novo Testamento. Ele aparece uma vez em Gálatas e 2 vezes em Hebreus. Sabe o que isso significa? Quando textos do Antigo Testamento são validados no Novo Testamento, que esse princípio é tão importante, que ele foi importante para os pais, e ele é importante para nós hoje. O mais bonito disso ser repetido no Novo Testamento, é que agora esta fé, lá de Abacuque, recebe nome, uma fé na obra e no poder de Deus em Jesus Cristo, o Senhor. Hebreus fala da superioridade de Jesus, superioridade de Jesus, superioridade de Jesus, e aí ele diz: mas o justo viverá pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Redentor. Por isso o justo não vive pelo que vê, o justo não vive pelo que faz, o justo não vive pelo que sente, o justo vive pela palavra, pela fé na palavra. E João traz o capítulo 1 dizendo: e o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Toda a fé da nossa vida precisa estar fixada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sem Ele, qualquer outra fé é instável e passível de aborrecimento e de frustração. A fé nele pode nos trazer tristeza, pode nos trazer decepções, mas ajustada em Jesus, ganhamos sentido e nova vida. Essa é a fé. Essa é a fé que traz esperança para o enlutado, a fé que traz a esperança para o desempregado, a fé que traz a luz para o enfermo, a fé que traz a alegria para aquele que estava morto e reviveu. Vivendo pela fé. Tem outro modo de viver, pastor? Abacuque diz que tem. Olha aí o soberbo. Nele, a sua alma não é reta. Esta é uma outra forma de viver. E você? Como é que você tem vivido a sua vida?
A fé tem estado presente nos momentos decisivos? Ou ela tem ficado de escanteio? A fé tem estado presente nos momentos ordinários, comuns, corriqueiros? Ou ela está de escanteio? Lembra que o outdoor que Deus mandou escrever contém as palavras: mas o justo viverá pela fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém.